Todo mundo que veio aqui tem a oportunidade, que veio cantar, vocês dois. Parece que a gente passou a manhã toda reunida e discutindo o que a gente ia falar hoje aqui. Está todo mundo no mesmo pensamento. Eu escrevi algumas coisinhas e vou tentar passar para os irmãos. E a leitura que eu escolhi foi João 14, versículos 5 até o 7. Então vamos lá. João 14, versículos 5 até o 7. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes vistos. Dentro dessa palavra, irmãos, o que eu tenho para passar para a gente, que é o que eu acho que todo mundo aqui falou na mesma língua hoje. Todo o Evangelho de Deus, todo o Evangelho que está aqui nessa Bíblia, ele nos dá promessas. Uma delas é certa. Que é a salvação. As outras promessas não é material. E ela não é espiritual. Dentro das leituras que eu já fiz, percebe-se que as outras promessas que existem são promessas sentimentais. E todos nós que temos Jesus Cristo como Salvador, a gente vive muito dentro dos nossos sentimentos. E nos nossos sentimentos, as promessas que existem no Evangelho se traduzem em força, em coragem, em esperança. Então, todos aqueles que seguem a palavra de Deus, que procuram seguir Jesus Cristo, a Bíblia, o Evangelho, ele coloca muito em nossa vida essas palavras, esses sentimentos. Se eu tenho uma vida cheia do Evangelho, se eu tenho uma vida cheia de Jesus, eu vou ter uma vida com muita força, muita coragem e muita esperança de que a vitória vai vir. Só que muitas vezes a gente acaba tendo uma vida cheia de adversidades. E nas adversidades aparecem as dificuldades, muitas coisas tristes, algumas terríveis. E a gente acaba se perguntando por que mesmo eu tendo essa vida no Evangelho, essas coisas acabam acontecendo. Então eu volto aqui para uma parte que eu já falei e aprendi, tive conhecimento na escola dominical. Inclusive vou reforçar o convite para quem não participa da escola dominical, vocês estão perdendo um tesouro, é muito bom. Próximo domingo agora a gente vai começar a nova revista, então é um novo começo na escola dominical. Aconselho quem não está vindo, vir. É muito rica a escola. Então eu vou lembrar de uma coisa que eu tive conhecimento nela, que é o dia do arrebatamento. Resumindo, no arrebatamento ele se resume no arrebatamento daqueles que morreram e viveram e vivem em Cristo. Depois começa a bodas do Cordeiro, são 7 anos de bodas do Cordeiro no céu, toda a igreja com Jesus Cristo, a celebração do noivado do noivo e a noiva, Jesus e sua igreja. E ao mesmo tempo acontece aqui na terra os 7 anos de tormenta, em 3 anos e meio de falsa paz, e seguido de mais 3 anos e meio de muita tormenta e grande ranger de dentes. Ao final de tudo isso vai acontecer o dia da glória, que é o dia que vai ter a segunda vinda de Jesus. Ele vai voltar aqui na terra e com ele toda a igreja. Vamos combater todas as forças do mal, vamos vencer, e ao final dessa vitória inicia-se o ano milenial. No início do ano milenial, o diabo ele vai ser preso num abismo profundo, e ao fim, ao passar esses 1000 anos,
ele vai ser solto. Ora, então, para que prender ele e depois de 1000 anos soltar ele novamente? É aí que eu encaixo essa história na nossa vida de hoje. Nós seguimos muito a palavra de Deus e de uma hora para outra começa a aparecer as coisas ruins e difíceis na nossa vida. Após 1000 anos, solta-se o diabo de novo. Tudo isso tem o mesmo sentido. Qual o sentido? Selecionar os mais fortes. Ver aqueles que estão realmente dentro da palavra de Deus e selecionar eles e colocar de pé diante de Jesus. Enquanto vão surgir também aqueles que se entregam ao mundo, aos que se entregam aos problemas, aos que vão se entregar ao inimigo. Esses vão precisar de muita misericórdia. Então, irmãos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, a gente pode transformar eles em gigantes, em cova de leões, em fornalhas, e se encaixa no que o irmão Aureliano falou, que nada disso vem para nos destruir. Nós nunca vamos passar por isso sozinhos. Nós vamos estar lá com Jesus. E eu lembro que eu falei aqui, Jesus não vai resolver nada para você, mas vai resolver com você. É preciso que você tenha força e esteja de pé para continuar, porque se você não quer continuar, Jesus não vai poder continuar sozinho. Ele vai estar lá esperando você até que você resolva continuar. Diante de tudo isso, diante dessas dificuldades, às vezes aparecem grandes ideias na nossa cabeça e a gente começa a tentar resolver as coisas dentro dessas nossas ideias. Eu vou fazer assim, porque assim é melhor. Então a gente começa a pegar soluções mundanas, a gente começa a correr atrás de soluções que o mundo nos oferece. No começo a gente até pensa que vai dar certo, no começo a gente pensa que a gente vai ficar realmente livre de toda aquela angústia, de todos aqueles problemas. Porém, a gente chega a se perguntar por que diante dessa dificuldade, mesmo com essas soluções que eu tive, as coisas começam a se atrapalhar, começam a se misturar mais ainda, começam a ter rumos que a gente não pensava em ter e acaba tendo. E aí leva a uma certeza de que a palavra de repente ela não existe. Minha vida estava tão boa e de repente tudo ficou ruim. Eu estava caminhando tão bem e de repente tudo ficou ruim. Eu estava tão feliz e de repente veio a tristeza. Irmãos, eu estou aqui para dizer que a palavra de repente ela não existe em nossa vida, porque tudo que a gente faz, se o resultado não aparece agora, ele vai aparecer no futuro. Quem já fez aqui um prédiozinho de dominó de cartas? Levante a mão. Eu já fiz. Fizeram também, né? Fez também? Nesse prédiozinho de dominó ou de cartas, se você botar a primeira pedra reta, a segunda um pouquinho torta, a terceira mais um pouquinho torta, ela não vai chegar até o final, ela vai cair em algum momento. Assim são as nossas decisões no mundo. A gente toma alguma decisão que não é tão certa, mas é um pouquinho desviada. Mas não aconteceu nada agora. Então a gente continua a nossa vida. Tomei mais uma decisão desviada. Não aconteceu nada também, então vou continuar a minha vida. Mas lá no futuro, irmãos, aquela coluna ela vai cair. E aí a gente vai querer colocar a palavra de repente, porque nós não temos a força nem a vontade de olhar para trás e nos autoavaliar e procurar qual foi o momento que eu não segui o Evangelho de Deus. Porque Jesus, e já é bastante conhecido, ele sempre falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se a gente não manter vivo dentro de nós essa palavra, o prédio, a coluna, ela sempre vai cair. Ela nunca vai ficar de pé completamente. Então Deus,
ele manda muitas mensagens para nós de que esperar é a melhor coisa a fazer. Então, se a gente tem essa força, essa fé de que tudo vai dar certo, se eu me deito à noite, faço minha oração, avalio o meu dia e vejo que todas as minhas ações estavam dentro da resposta da seguinte pergunta: se tudo que eu fiz hoje, se fosse Jesus Cristo, Ele teria feito? Se a minha resposta for sim, então eu tive um bom dia dentro da palavra do Evangelho. Se a minha resposta não, eu fiz tal coisa e Jesus não teria feito, eu tenho que me reavaliar, pensar como seria a atitude de Jesus naquele momento e buscar. Na leitura do nosso irmão, ele falou que se a gente continuar vivendo e não ter forças e perdoar o nosso irmão, nós não vamos estar vivendo de acordo com o Evangelho. Então é isto também que precisamos dentro de cada um. Então, irmãos, diante das dificuldades e dentro do tempo de espera por Deus, a gente passa a ter orações positivas. A gente passa a se ajoelhar, a orar, e realmente a gente começa a esperar. E de repente acontecem coisas boas na nossa vida. Só que não é de repente, são frutos de suas batalhas. É o que o irmão falou. Quando vem a grande vitória, a gente não lembra das batalhas. E mais uma vez está provado que a palavra de repente não existe. Mais uma vez está provado que os nossos joelhos ao chão, ele é a solução para tudo. Na escola dominical foi falada uma frase que a distância entre a solução, entre você e a solução dos seus problemas, é a mesma distância entre seus joelhos e o chão. Então, irmãos, vamos orar, vamos ler o Evangelho, vamos aplicar tudo isso em nossa vida, vamos encher o nosso coração da presença de Jesus e esquecer o mundo e colocar à nossa frente a salvação. Eu estou vivendo um dilema com a minha esposa lá em casa, que eu não quero que só um de nós sejamos arrebatados quando Jesus voltar. O meu desejo é que eu, minha esposa, minha filha sejamos arrebatados nesse dia. Então nós estamos trabalhando profundamente em cima disso. O mundo fica em terceiro plano. Por que em terceiro plano? Primeiro é a nossa salvação. Segundo é a nossa família. Em terceiro vem o mundo, porque a gente necessita do mundo. E outra frase que surgiu também na escola dominical é a seguinte: que se você quer salvar o mundo, salve primeiro a sua família. Coloque primeiro o Evangelho na sua família. Porque a família, outra coisa que eu aprendi na escola dominical, ela é a única instituição que Deus fundou. Então o nosso inimigo, ele baseia muito em acabar com as famílias. Então, se você tem uma família e toda ela não está dentro da palavra do Evangelho, essa é a sua primeira tarefa: apresentar Jesus para a sua família. E sua família, que eu digo, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Quando essa sua família estiver fixa no Evangelho, aí você vai para a sua parentela: pais, irmãos, irmãs, sobrinhos. Primeiro você tem que fundar a sua família, depois você vai para a parentela. Continuando no raciocínio, na impaciência, às vezes a gente acaba esquecendo das vitórias que nós obtivemos nas mãos de Deus. E quando a gente esquece dessa situação, quando a gente esquece que com Deus a gente consegue tudo, a nossa vida ela fica parada, estagnada, ela fica engessada, e procuramos ter saídas em coisas novamente do mundo. Para quem tem acesso, vai para a internet. Para quem não tem, vai para as ruas, vai para a noite, vai para as baladas, vai para os bares. E aí começa a sentir uma falsa paz, um falso alívio na sua vida, porque naquele momento ele esqueceu de todos os seus problemas, e o que o mundo está oferecendo para ele naquele momento é bom e satisfatório. Mais tardar,
mais tardar, a pessoa não vai ter mais forças para continuar com essa vida. Então ela novamente vai procurar quem? Deus. E Deus, Ele não era aquele tipo de pessoa que vira as costas e diz: não, eu estava contigo, tu me abandonou, então agora te vira. Não, Ele é bondoso. Ele vai estar sempre aberto. Ele vai estar sempre com os braços de um lado ao outro para te abraçar, para te receber de volta. Porque a maior felicidade é quando o filho volta para a casa do pai, quando a ovelha é realmente encontrada novamente. E lá, junto ao pai, junto ao seu pastor, ela consegue ter uma vida mais segura. Então, irmãos, o que eu deixo aqui é que abram, que cada um de nós venhamos a abrir as nossas portas. Já ouvimos falar aqui que Jesus, quando abre uma porta, não tem quem feche. Só que tem uma porta muito difícil de abrir e muito fácil de fechar, que seria a porta da nossa casa, do nosso coração. Então, comecem a avaliar se realmente nós estamos com essa porta do nosso ser, do nosso espírito aberta. Avaliem se essa porta ela está realmente aberta. E se ela estiver aberta, se entreguem a Jesus. Se ela estiver aberta, se entregue a Deus. Porque essa é a única porta que importa para Deus. A porta do nosso ser, a porta do nosso coração. Porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Estão amados. Irmãos, com licença. Quantos sabem quanto tempo o irmão tem de fé? Alguém conhece aqui o irmão? Alguém? Só a esposa do irmão? Mas alguém viu onde que ele aceitou Jesus?